A questão 24 é sobre análise combinatória. Olha só, rapaz, assunto quente, hein? Duas questões de combinatória nessa prova. Essa aqui e aquela de guardar 7 bolas dentro de 3 caixas. Então vamos ver essa aqui. O senhor José deseja guardar 4 bolas, uma azul, uma branca, uma vermelha e uma preta em 3 caixas numeradas. Então, não precisa nem dizer que as caixas são diferentes e as bolas são diferentes. São cores diferentes, né? E as caixas são numeradas. Então, faz diferença quem está na 1, na 2, na 3 ou na 4. O número de maneiras do senhor José guardar todas as 4 bolas de forma que uma mesma caixa não contenha mais do que 2 bolas é igual a... Uma mesma caixa não pode ter mais de 2 bolas, né? Então, olha só, são 4 bolas. Então, a gente poderia guardar assim, uma bola aqui, outra bola aqui, outra aqui, outra aqui. Isso aqui a gente pode fazer. Ou então pode fazer isso aqui, 2 bolas aqui, nenhuma aqui, uma aqui e uma aqui. Agora, a gente não poderia ter, por exemplo, 3, 1, 0, 0. 3 bolas numa caixa não pode. Tá contra a condição aqui do problema, né? Olha só, esse tipo de problema você pode fazer por 2 caminhos. Um caminho aditivo ou um caminho subtrativo. Eu vou resolver a questão pelos 2 caminhos, tá? Tem algumas questões em que é muito mais fácil você, ao invés de contar quantas são, você pegar o total e tirar os que não servem. No caso dessa questão, vai dar mais ou menos o mesmo trabalho, fazer por um caminho ou pelo outro. Então, eu vou fazer pelos 2 caminhos aqui. Então, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, é porque eu estou dando 2 soluções, tá? Vamos fazer primeiro pelo caminho aditivo. Olha só, eu tenho bolas diferentes e eu tenho caixas diferentes. Eu vou primeiro fazer o seguinte. Vou primeiro decidir quantas bolas eu vou colocar em cada caixa. Depois eu penso na questão da cor. Então, se eu quero encontrar opções de tal forma que uma mesma caixa não tenha mais do que 2 bolas, como é que eu poderia distribuir as bolas nessas caixas? Eu poderia fazer assim, por exemplo, 1, 1, 1 e 1. Quer dizer, cada caixa teria uma bola apenas. Eu estou respeitando isso aqui. Uma mesma caixa não tem mais que 2 bolas. Então eu vou contar isso aqui. Isso aqui dá para fazer, é fácil, né? Olha aqui, você tem 4 bolas diferentes. Eu tenho 4 lugares para botar essas bolas. De quantas maneiras a gente pode fazer isso? Isso aqui é permutação de 4. Olha aqui, eu tenho 4 escolhas para botar uma bola nessa caixa. Então, 4 escolhas. Para colocar uma bola nessa caixa, eu vou ter 3 escolhas, porque uma bola eu já gastei. Então, eu vou ter 3 escolhas. Aqui eu vou ter 2 escolhas e aqui eu vou ter uma única escolha, né? Aliás, essa frase que o pessoal fala, você não tem escolha, isso é errado. Na verdade, falam isso quando a pessoa só tem uma escolha, né? É fazer desse jeito. No caso desse problema, uma escolha é colocar a última bola que tem sobrando na última caixa que tem sobrando. Isso aqui é 4 fatorial. 4 fatorial é 24, né? Então, o número de maneiras de distribuir as bolas desse jeito, uma bola em cada caixa, é 24. Agora, a gente pode distribuir também de um outro jeito assim, ó. Eu coloco uma caixa com 2 bolas. Por exemplo, isso aqui. Uma caixa com 2 bolas, outra sem nenhuma bola, e outra com uma, e outra com uma. Tem uma outra maneira que eu vou fazer logo a seguir, que seria isso aqui. Colocar 2 caixas com 2 bolas e 2 sem nenhuma bola. Vamos fazer essa aqui primeiro. Como é que a gente pode distribuir as bolas desse jeito? Quantas maneiras possíveis? Olha aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher qual é a caixa que vai receber 2 bolas. Nós temos 4 escolhas para ter uma caixa que vai receber 2 bolas. Então, 4 escolhas. Pode ser a primeira caixa, a segunda, a terceira ou quarta. Depois que você escolheu a caixa que vai receber as 2 bolas, você pode escolher quais são as bolas que você vai colocar lá dentro, né? Você tem que colocar 2 bolas dentro dessa caixa. Você tem 4 bolas, tem que escolher 2. De quantas maneiras você pode escolher 2 bolas para colocar aqui dentro?
combinação de 4, 2 a 2. Então, além de escolher qual é a caixa que vai receber duas bolas, eu tenho que escolher quais são as bolas que vão ficar lá dentro. Tá, então, até aqui a gente está na seguinte situação. Uma caixa já está cheia, eu tenho ainda mais duas bolinhas para guardar. Duas bolinhas para guardar nessas três caixas aqui. Então, olha só, tem duas bolinhas faltando guardar ainda. Eu vou escolher uma caixa para botar a terceira bolinha. Eu tenho três caixas para escolher. Então, tenho três escolhas. Posso botar essa terceira bolinha aqui, aqui ou aqui. Agora ainda tem mais uma bolinha para guardar e eu ainda tenho duas caixas vazias. Eu tenho duas caixas para escolher. É isso aqui. Pronto. Então, isso aqui. Eu escolho uma caixa para colocar duas bolas. Eu tenho 4 escolhas. Depois, eu escolho quais são as bolas que vão ficar lá dentro dessa caixa. É isso aqui. Combinação de 4, 2 a 2. E depois eu escolho uma das 3 caixas que tem sobrando para guardar a terceira bola. E depois uma das 2 últimas caixas para guardar a última bola. É isso aqui. Quanto é que vai dar esse resultado? Isso aqui vai ficar 4 vezes... Combinação de 4, 2 a 2 é 4 vezes 3 sobre 2. Dá 6, né? Vezes 3 vezes 2. Pronto. Então, isso aqui vai ficar 4 vezes 6 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 6 vezes 3 vezes 2 é 6. Então, isso aqui ficou 6 vezes 6, 36. 36 vezes 4 dá 144. Então, isso aqui são 144 escolhas. Agora a gente tem que ver esse último caso aqui, né? A gente escolhe 2 caixas para guardar 2 bolas em cada e pronto. Então, continuando aqui com o método aditivo, nós já encontramos o número de maneiras que a gente pode distribuir as 4 bolas desse jeito, são 24. Esse que a gente acabou de calcular distribui as bolas desse jeito. Uma caixa fica com 2 e 2 caixas vão ficar com uma bola cada uma e uma caixa fica vazia. São 144 maneiras. E agora a gente vai escolher isso aqui. Como que a gente faz essa escolha, hein? A primeira coisa a fazer é escolher quais são as 2 caixas que a gente vai usar. De quantas maneiras a gente pode escolher 2 caixas para usar, para guardar as bolas, de um total de 4? Isso é combinação de 4, 2 a 2. É um número de forma de escolher 2 de um total de 4, né? Tá, então digamos que eu escolhi 2 caixas. Digamos que tenha sido essas caixas aqui. Por exemplo, eu escolhi essa caixa e essa. Agora a gente tem que guardar as bolas lá dentro. Eu guardo 2 bolas aqui e 2 aqui. E claro, as caixas são diferentes. Tem uma caixa que é a caixa da esquerda e uma caixa que é a direita, né? Então, se você determinar dessas 2 caixas que você já selecionou, quais bolas você vai colocar nessa da esquerda, automaticamente estarão escolhidas as 2 bolas restantes para ficar na caixa restante. Então, a escolha dessas 2 caixas aqui pode ser feita desse número de maneiras. Agora, a primeira caixa, eu vou escolher 2 bolas para guardar aqui dentro. Como é que a gente escolhe 2 bolas de 4 para guardar aqui dentro? Também 2 bolas de 4 também é escolher 2 entre 4. Isso também é combinação de 4, 2 a 2. Aí eu coloco essas 2 bolinhas escolhidas aqui na primeira caixa escolhida. E as 2 bolinhas que sobraram vão ficar na caixinha que sobrou. Então, eu não tenho que escolher mais nada, já está definido. Você escolhendo aqui para a primeira caixa, automaticamente as que sobrarem são para a segunda. Então, isso aqui é o número de maneiras de distribuir as bolas nesse padrão. Quanto é que dá isso? Combinação de 4, 2 a 2, a gente já fez ainda agora. Isso aqui é 4 vezes 3 dividido por 2, que vai dar 6. Então, isso aqui é 6 vezes 6, 36. Então, o número de maneiras de distribuir as bolas desse jeito aqui, nesse padrão, é 36. Então, agora a gente soma isso. Número total de formas para fazer essa distribuição. Então, são 24 mais 144 mais 36. Isso vai dar 204. Olha aqui, 204. A resposta correta é a letra D,
de delta. Calma aí que não acabou. Eu falei que ia fazer pelo método subtrativo, né? Então vamos lá. Segunda solução. Fazer o problema pelo método subtrativo, porque tem alguns tipos de problema que fica mais rápido resolver pelo método subtrativo, né? Então, como é que é um método subtrativo? Você, em vez de fazer cada caso e somar, você vai pegar o total e vai abater daí aqueles que não servem. Então, método subtrativo, a gente pega o total e abate os que não servem. Tá, quem é o total? Total seria de quantas maneiras diferentes eu posso colocar 4 bolas em 4 caixas, sem nenhuma restrição. Você pode até colocar todas as bolas numa única caixa que você quiser. Olha só, você tem 4 bolas. Cada bola pode ficar aqui, aqui, aqui ou aqui. Então, cada bola tem 4 escolhas para ser guardada. Então, para a primeira bola, você tem 4 escolhas. Para a segunda bola, também você vai ter 4 escolhas. Pode botar numa caixa vazia ou colocar lá junto daquela outra bola. Então, para a segunda bola, você tem 4 escolhas. Para a terceira bola, você tem também 4 escolhas. E para a quarta bola, você tem também 4 escolhas. Isso aqui é o número total de maneiras de guardar 4 bolas em 4 caixas sem nenhuma restrição. Então, isso aqui dá 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Isso aqui é 16 vezes 16, que é 256. Então, o número total de maneiras de guardar essas bolas nessas caixas é 256. Pronto. Agora, vamos subtrair aqueles que não servem. Como é que seria não servem? Seria desrespeitar essa regra aqui, né? A regra é essa. Uma mesma caixa não contenha mais do que 2 bolas. Então, quais são os que não servem? Não servem, por exemplo, você colocar 3 bolas numa caixa. E aí você tem 4 bolas. Aí você coloca a quarta bola numa outra caixinha e fica assim. Isso aqui seria uma distribuição que não serve, não atende ao problema, né? Mais de 2, não pode ter mais de 2. Tá, tem alguma outra que não serve? Sim, você poderia colocar 4 bolas numa única caixa. Então, esse tipo de distribuição aqui não serve também. Então, nós vamos pegar o total e subtrair essa quantidade de combinações, vamos ter que calcular isso, e essa quantidade aqui, vamos calcular. E essa aqui é fácil, né? É só escolher uma caixa para guardar as 4 bolas. Então, continuando com o método subtrativo, o número total de maneiras de distribuir as bolas aqui é 256. A gente tem que subtrair essas e essas. Essa aqui é a mais fácil de todas. De quantas maneiras diferentes eu posso colocar 4 bolas em 4 caixas nesse padrão? Basta a gente escolher uma das 4 caixas para receber as 4 bolas. Porque depois que as bolas estão lá dentro, elas não têm ordem. Elas não têm primeira, segunda, terceira, quarta bola lá dentro da caixa, né? Basta que elas estejam lá dentro. Então, eu escolho uma das 4 caixas para guardar as 4 bolas lá dentro. Então, quantas escolhas a gente tem aqui? 4 escolhas. Primeira, segunda, terceira ou quarta caixa. Então, isso aqui dá 4 escolhas. Esse é fácil, hein? Agora aqui, de quantas maneiras diferentes a gente pode distribuir as bolas nesse padrão? A primeira coisa é escolher qual é a caixa que vai ficar com 3 bolas. Nós temos quantas escolhas? 4 escolhas. São 4 caixas, eu tenho que escolher uma delas para ficar com 3 bolas. Depois que a gente escolhe, a gente tem que escolher quais são as 3 bolas que vão ficar lá dentro, né? Eu tenho 4 bolas, não guardei nenhuma bola ainda, tenho que guardar 3 dentro dessa caixa escolhida. Então, de quantas maneiras? Combinação de 4, 3 a 3. Que isso aqui é a mesma coisa que combinação de 4, 1 a 1. São combinações complementares, né? Isso aqui é a mesma coisa que escolher uma bola para não ficar aqui. São 4 bolas para eu escolher. Eu tiro aquela bola, sobram as outras 3. Então, essa combinação é igual a essa combinação. Tá, então isso aqui serviu para eu escolher uma caixa para colocar as 3 bolas e escolher as 3 bolas que vão ficar lá dentro. Agora, depois disso, o que está faltando? Eu tenho uma bolinha sobrando ainda. Essa bolinha, eu tenho que dar destino a ela, colocar numa dessas 3 caixas.
Então nós temos 3 escolhas para guardar essa última bolinha. 3 escolhas. Então isso aqui é o número total de maneiras de distribuir as bolas nesse padrão. Quanto é que dá isso? 4. Combinação de 4, 3 a 3, que é a mesma coisa que isso, que dá 4, né? Mas a gente pode calcular a combinação por aqui. Ó, isso aqui é 4 vezes 3 vezes 2, coloco 3 fatores e divido por 3 fatorial. 1 vezes 2 vezes 3. Aí vai cortar isso aqui e vai ficar 4, né? Então isso aqui é 4. 4 vezes 4 vezes 3. 4 vezes 4 vezes 3, isso dá 16 vezes 3, que é 48. Calma aí que ficou um pouco de bagunça aqui. Ó, eu tenho o total, vou subtrair 4, que é esse padrão, e vou subtrair 48, que é esse padrão aqui. Aí eu faço isso menos isso, né? Então vai ficar 256 menos 4 menos 48. É a mesma coisa que subtrair 52. Então 256 menos 52, isso dá 204. Claro que tem que dar o mesmo resultado, né? Então tá aí o método aditivo e o método subtrativo. Resposta correta, letra D de delta.